Existe um instante em que a vida parece suspensa entre a queda e a ascensão. Um sopro de dúvida invade a mente, o corpo treme, o coração dispara e tudo ao redor parece conspirar para te ver derrotado. É nesse instante que o mundo te observa, esperando que você desista, esperando que você aceite a derrota como destino. Mas a verdade, a grande verdade que poucos ousam encarar, é que esse instante é a sua forja. É o fogo que molda, o martelo que define, o momento em que a alma é chamada a se levantar contra tudo o que a quer pequeno. Fé e persistência, duas chaves invisíveis que abriram os cofres mais trancados da história da humanidade. Sem elas, Thomas Edison jamais teria encontrado a luz após mais de 1000 tentativas fracassadas. Sem elas, Henry Ford jamais teria transformado um sonho ridicularizado em uma revolução sobre rodas. Sem elas, Walt Disney teria sido apenas mais um homem falido e esquecido, em vez de um criador de mundos que ainda fazem corações sonharem. Fé e persistência não são conceitos abstratos, são músculos espirituais, e como todo músculo, precisam ser testados, desafiados, rasgados pela dor da luta, para depois se tornarem inquebráveis. O fracasso, portanto, não é a sentença final, é apenas o treinamento. É a estrada oculta que leva ao triunfo, reservada apenas àqueles que ousam continuar quando todos os outros param. O que Napoleão Hill entendeu, e que muitos ainda ignoram, é que os maiores impérios da mente e da matéria nasceram da insistência de homens e mulheres que se recusaram a aceitar o não como resposta. O universo não entrega seus tesouros a corações vacilantes. Ele exige a prova de fogo da persistência. Exige que você mostre que sua fé não é uma palavra vazia, mas uma força que atravessa tempestades, derrotas e humilhações. Cada queda que você enfrenta é como o ferro sendo mergulhado no fogo. O calor é insuportável, mas é ele que define a dureza da lâmina. Cada obstáculo é a voz da vida perguntando: você realmente quer isso? Está disposto a pagar o preço? E é nesse ponto que muitos recuam, acreditando que o sonho era grande demais. Mas os gigantes da história entenderam. O preço do impossível é a persistência inabalável. E essa persistência não nasce do ego, nasce da fé. Não da fé cega em dogmas, mas da fé consciente de que existe uma lei invisível no universo que responde ao pensamento humano. Napoleão Hill chamou isso de uma força de atração. Outros chamaram de lei divina. Mas todos concordaram em uma coisa: você se torna aquilo em que acredita com intensidade inquebrável. Quando Edison falhou pela 100ª vez, não viu fracasso, viu apenas mais uma resposta da vida que dizia: ainda não é por aqui. Quando Lincoln perdeu eleições atrás de eleições, falências atrás de falências, ele não se convenceu de que era um derrotado, mas sim de que cada derrota era um preparo, um degrau para o momento em que se tornaria presidente e mudaria o destino de uma nação. Isso não é sorte. Isso não é acaso. Isso é fé traduzida em persistência. É a recusa absoluta em ceder ao cansaço, à crítica ou ao desespero. A maioria das pessoas, quando enfrenta a primeira barreira, pensa: talvez não seja para mim. Mas o segredo revelado pelos mestres da realização é exatamente o oposto. Se existe uma barreira, é porque é para você. A dificuldade é a assinatura do destino, dizendo que essa conquista não é para qualquer um. É para os raros que permanecem. A vida não te entrega a vitória no primeiro pedido. Ela te testa, te provoca, te desafia, até ter certeza de que você é digno de carregá-la. O ouro está sempre escondido nas profundezas. Ninguém encontra diamantes na superfície. É preciso descer fundo, suportar escuridão, suar, sangrar, até que a pedra bruta se revele. Da mesma forma, cada sonho grandioso exige que você se prove diante da vida, que mostre com atos e não apenas com palavras, que sua fé não se dobra. E é aqui que a maioria confunde persistência com insistência vazia. Persistir não é bater na mesma porta eternamente até que ela se quebre. Persistir é manter a visão viva, mesmo que os caminhos precisem mudar. Ford não fabricou o primeiro carro perfeito na primeira tentativa. Ele aprendeu, adaptou, ajustou, até que o modelo T fosse não apenas uma máquina, mas um símbolo de revolução. Disney não criou a Disney World do nada. Ele foi rejeitado, ridicularizado, considerado louco.
Persistir é ser resiliente o suficiente para se reinventar, mas inabalável o bastante para não soltar a visão final. É dançar com os obstáculos sem abandonar a música do propósito. Então, a fé é o combustível que mantém essa chama acesa. Quando tudo parece desabar, quando as vozes do mundo sussurram que é hora de desistir, é a fé que grita dentro de você: continue. E quando a persistência se alia a essa fé, algo extraordinário acontece. O universo começa a se curvar diante da sua determinação. As portas que antes estavam trancadas começam a se abrir. Porque ficaram mais fáceis, mas porque você se tornou mais forte. Essa é a verdade que poucos querem encarar. Não é o desafio que muda, é você que se transforma no processo. E quando você muda, o mundo não tem escolha senão se alinhar. Esse é o poder que Hill revelou e que tantos negligenciam. A vitória não vem no instante em que você deseja, ela vem no instante em que você prova merecê-la. Edison não inventou a lâmpada porque teve sorte. Ele inventou porque a vida já não tinha outra escolha a não ser entregar-lhe a luz. Lincoln não foi presidente porque finalmente alguém lhe deu uma chance. Ele foi presidente porque ninguém podia mais negar a força da sua resiliência. E o que esses homens possuíam em comum? Não eram títulos, não eram riquezas iniciais, não eram contatos privilegiados. O que possuíam era uma fé inquebrável e uma persistência que recusava parar. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você parou porque parecia difícil demais? Quantas vezes você acreditou que não tinha mais forças, quando na verdade estava a um passo do ouro? Napoleon Hill dizia que a maioria dos fracassados parou a menos de 1 metro do sucesso. Eles cavaram, suaram, quase chegaram, mas desistiram quando a vitória já estava ao alcance das mãos. Essa é a tragédia silenciosa da humanidade. Não é a falta de capacidade que destrói sonhos, é a falta de persistência sustentada pela fé. E se você decidir a partir de hoje que jamais será contado entre esses, se você firmar dentro de si uma fé que não negocia e uma persistência que não desiste, o impossível não terá outra escolha senão se tornar realidade diante dos seus olhos. E quando você decide não parar, algo começa a se mover em dimensões invisíveis. A energia do universo responde não ao seu desejo momentâneo, mas à sua convicção inabalável. Desejo é frágil, é chama pequena que o vento apaga. Fé é fogo eterno. E persistência é o ato de manter esse fogo queimando, ainda que tudo ao redor pareça noite. Quando Andrew Carnegie construiu seu império de aço, ele não se apoiou na sorte, mas em uma visão que parecia insana para sua época. Ele era apenas um menino pobre, um imigrante escocês que trabalhava 12 horas por dia em uma fábrica. O que separou Carnegie dos milhões que ficaram no mesmo lugar não foi inteligência extraordinária, mas a decisão de nunca aceitar o limite como destino. Ele compreendeu que a mente humana é a maior mina de ouro já descoberta e que persistência é a picareta que extrai suas riquezas. Pense nisso. Quantos homens e mulheres nasceram em circunstâncias muito piores que as suas, mas ainda assim se levantaram contra as probabilidades e transformaram o mundo? O que você considera sua maior dificuldade pode ser exatamente o trampolim que a vida colocou sob seus pés para lançá-lo além do comum. Mas apenas aqueles que mantêm os olhos na visão, mesmo quando a escuridão cobre o caminho, conseguem saltar. Walt Disney, antes de criar um império de sonhos, foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Ouviu que não tinha talento suficiente, que suas ideias eram infantis, que sua imaginação não era prática. Imagine se tivesse acreditado nessas palavras. Imagine se tivesse desistido no momento em que os bancos lhe negaram empréstimos dezenas de vezes. O que o manteve de pé? Fé naquilo que só ele via. Persistência em continuar quando todos riam. E aqui está o segredo. A vida sempre testará a sua visão através do ridículo, da dúvida e do fracasso. É como se dissesse: mostre-me que acredita mesmo quando ninguém acredita. Mostre-me que continuará, mesmo que o chão se abra sob os seus pés. E quando você prova, quando persiste mesmo sem ver resultados imediatos, você se torna imparável.
A diferença entre um homem comum e um homem extraordinário é que o primeiro desiste quando não vê o resultado rápido, enquanto o segundo continua porque já viu o resultado dentro de si. Napoleão Hill escreveu em Think and Grow Rich que a fé é o estado de espírito que transforma o impulso do pensamento em seu equivalente físico. Isso significa que aquilo em que você acredita profundamente e pelo qual trabalha incansavelmente, mais cedo ou mais tarde se torna palpável. O problema é que a maioria acredita na falta, acredita na escassez, acredita no medo. E, consequentemente, manifesta exatamente isso. Persistência não é apenas agir muitas vezes, é proteger a sua fé de ser corrompida. É blindar sua mente contra as vozes externas que dizem que é impossível. Henry Ford dizia: se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Não falava de otimismo barato, mas de uma lei espiritual. O universo não contradiz a sua convicção. Olhe para cada derrota que você já enfrentou. Você pode escolher ver nelas um túmulo, ou você pode escolher ver um campo de treinamento. A derrota não é um inimigo, é um professor. O fracasso não veio para te destruir, veio para te fortalecer. Mas só aprende quem não foge da lição. Persistir é permanecer diante do quadro negro da vida, mesmo quando a lição parece dura demais, até que o entendimento venha. Cada vez que você escolhe continuar, você acumula uma força que não pode ser tirada de você. Essa força é invisível para os outros, mas você a sente. É como se sua alma crescesse, como se cada cicatriz fosse um lembrete de que você sobreviveu. E se sobreviveu até aqui, pode sobreviver ao que vier. E quando essa força interna cresce, oportunidades começam a surgir. Não porque elas não existiam antes, mas porque você finalmente se tornou capaz de reconhecê-las. Persistência expande sua visão. Fé refina seus olhos. E juntos, eles revelam caminhos que estavam ocultos. Pense nos irmãos Wright, que decidiram voar quando voar era considerado loucura. Eles foram ridicularizados, desacreditados, chamados de insanos, mas eles persistiram. A cada falha, uma nova tentativa. A cada queda, uma nova esperança. Até que um dia, o impossível se tornou inevitável e o homem tocou o céu. Você já percebeu? Os maiores feitos da humanidade foram escritos por homens e mulheres que simplesmente não aceitaram desistir. Não é o talento que decide, não é o diploma, não é a sorte. É a soma de fé e persistência que faz a roda girar. Muitos têm talento, poucos persistem. Muitos têm sonhos, poucos acreditam até o fim. Muitos têm ideias brilhantes, mas a maioria as enterra no cemitério do medo. Se você quer estar entre os poucos que fazem a história, precisa decidir que sua fé será maior do que suas dúvidas e sua persistência será mais longa que suas provações. E a pergunta que ecoa agora dentro de você é: até onde você está disposto a ir pelo que deseja? Porque a vida vai perguntar, uma e outra vez. Vai te colocar contra muros, vai te mergulhar em tempestades, vai te levar à beira do abismo. Não para te destruir, mas para revelar se sua fé é apenas discurso ou se é verdade viva. Não para arrancar sua persistência, mas para temperá-la como aço. E aqueles que permanecem, aqueles que atravessam o fogo sem se dobrar, esses descobrem o que poucos descobrem, que dentro deles existe um poder capaz de transformar qualquer derrota em vitória. O que separa os grandes dos comuns nunca foi a ausência de dor, mas a forma como eles reagiram à dor. Todo gigante da história caminhou sobre o campo minado das dificuldades. Pense em Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele acumulou uma sequência quase interminável de derrotas. Falhou em negócios, perdeu eleições, enfrentou tragédias pessoais. Qualquer outro teria sucumbido, mas Lincoln carregava algo que poucos entendem. A certeza interior de que cada queda não era o fim, mas apenas uma curva na estrada que o conduzia ao seu destino. Essa fé, sustentada por uma persistência quase sobre-humana, é o que transformou aquele homem em símbolo de resiliência, liberdade e liderança moral. E você, já se perguntou quantas vezes desistiu cedo demais? Quantas vezes se convenceu de que não era capaz, quando na verdade estava apenas a um passo daquilo que desejava?
Napoleão Hill alertava que a maioria das pessoas para a 1 metro do ouro. Elas cavavam, trabalhavam, lutavam, mas no momento em que a vitória estava prestes a emergir, largaram a picareta e voltaram de mãos vazias. Essa é a tragédia silenciosa da humanidade. Não é a falta de oportunidade que sepulta os sonhos, é a falta de persistência até o último golpe. Você pode ter todos os recursos, mas sem fé e sem persistência, continuará órfão da própria grandeza. É nesse ponto que muitos confundem fracasso com derrota definitiva. Fracasso não é o contrário do sucesso. Fracasso é parte integrante do sucesso. Cada derrota contém em si a semente da vitória futura, como dizia Hill. Mas essa semente só floresce nas mãos daqueles que persistem. Henry Ford não acertou seu primeiro motor. Ele enfrentou falhas, críticas e zombarias. Mas ao invés de aceitar o fracasso como sentença, ele o transformou em aprendizado, em combustível. E foi assim que deu ao mundo o automóvel acessível, mudando não apenas o transporte, mas a própria mentalidade de uma época. A persistência, na verdade, é uma alquimia espiritual. Ela transforma o chumbo da adversidade no ouro da realização. Quando você continua, apesar das lágrimas, apesar do medo, apesar das portas que se fecham, algo começa a mudar dentro de você. Você se torna mais forte, mais sábio, mais preparado. Cada não que você ouve é apenas a vida te blindando para que, quando sim chegar, você esteja pronto para carregá-lo. Sem essa blindagem, a vitória poderia até te destruir. Mas com ela, a vitória se torna sustentada, sólida, digna. É o sinal. A persistência é a prova. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Quando lhe perguntaram se não se sentia um fracassado, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade que transforma derrotados em inventores, esquecidos em lendas, homens comuns em pilares da história. Agora olhe para dentro de si. Quantos sonhos você deixou morrer porque a estrada parecia longa demais? Quantas vezes você cedeu à voz da dúvida que dizia que era impossível? Cada vez que você cedeu, não foi porque o sonho era inalcançável, mas porque sua fé não estava firme e sua persistência não foi até o fim. O mundo não está contra você, ele está te testando. E se você decidir hoje que jamais será derrubado pela primeira dificuldade, algo começará a se mover. Você sentirá que cada obstáculo se torna uma escada, que cada derrota se torna uma lição, que cada lágrima rega a árvore da sua grandeza. Os grandes nomes da história não foram poupados da dor. Eles foram refinados por ela. Pense em Helen Keller, que nasceu surda e cega e que mesmo assim persistiu em aprender, em comunicar, em inspirar. Ela se tornou autora, palestrante, símbolo de superação. Se alguém tinha desculpas para desistir, era ela. Mas ela provou que persistência é maior que qualquer limitação física. Isso nos mostra uma verdade incontornável. Não importa de onde você vem, importa até onde você está disposto a ir. Napoleão Hill dizia que a fé e a persistência abrem caminho até mesmo onde não há estrada. Você pode estar diante de um deserto agora, mas se persistir, logo verá um oásis. Você pode estar diante de uma muralha, mas se persistir, logo encontrará uma passagem. O segredo é continuar. Continuar quando ninguém mais acredita. Continuar quando parece que não faz sentido. Continuar quando tudo em você pede para parar. Porque é nesse ponto, nesse exato ponto em que a dor parece insuportável, que a vida decide se você é digno da vitória que pede. E se você não desistir, o impossível começará a se curvar diante de você. As mesmas pessoas que riram de você passarão a te aplaudir. As mesmas portas que se fecharam se abrirão diante da sua presença transformada. Não porque ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte. Essa é a beleza da persistência. Ela não apenas conquista o mundo exterior, mas esculpe um mundo interior capaz de carregar qualquer vitória. O que separa os grandes dos comuns nunca foi a ausência de dor, mas a forma como eles reagiram à dor. Todo gigante da história caminhou sobre o campo minado das dificuldades. Pense em Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele acumulou uma sequência quase interminável de derrotas. Faliu em negócios, perdeu eleições, enfrentou tragédias pessoais. Qualquer outro teria sucumbido, mas Lincoln carregava algo que poucos entendem:
a certeza interior de que cada queda não era o fim, mas apenas uma curva na estrada que o conduzia ao seu destino. Essa fé, sustentada por uma persistência quase sobre-humana, é o que transformou aquele homem em símbolo de resiliência, liberdade e liderança moral. E você? Já se perguntou quantas vezes desistiu cedo demais? Quantas vezes se convenceu de que não era capaz, quando na verdade estava apenas a um passo daquilo que desejava? Napoleão Hill alertava que a maioria das pessoas para a 1 metro do ouro. Elas cavaram, trabalharam, lutaram, mas no momento em que a vitória estava prestes a emergir, largaram a picareta e voltaram de mãos vazias. Essa é a tragédia silenciosa da humanidade. Não é a falta de oportunidade que sepulta os sonhos, é a falta de persistência até o último golpe. Você pode ter todos os recursos, mas sem fé e sem persistência, continuará órfão da própria grandeza. É nesse ponto que muitos confundem fracasso com derrota definitiva. Fracasso não é o contrário do sucesso. Fracasso é parte integrante do sucesso. Cada derrota contém em si a semente da vitória futura, como dizia Hill. Mas essa semente só floresce nas mãos daqueles que persistem. Henry Ford não acertou seu primeiro motor. Ele enfrentou falhas, críticas e zombarias. Mas ao invés de aceitar o fracasso como sentença, ele o transformou em aprendizado, em combustível. E foi assim que deu ao mundo o automóvel acessível, mudando não apenas o transporte, mas a própria mentalidade de uma época. A persistência é, na verdade, uma alquimia espiritual. Ela transforma o chumbo da adversidade no ouro da realização. Quando você continua, apesar das lágrimas, apesar do medo, apesar das portas que se fecham, algo começa a mudar dentro de você. Você se torna mais forte, mais sábio, mais preparado. Cada não que você ouve é apenas a vida te blindando para que, quando o sim chegar, você esteja pronto para carregá-lo. Sem essa blindagem, a vitória até poderia te destruir, mas com ela, a vitória se torna sustentada, sólida, digna. E aqui está uma verdade que Poucos ousam admitir: a vida não entrega tesouros a corações inconstantes. O universo não confia seus segredos a quem desiste na primeira dificuldade. Se você quer riquezas, sucesso, realização, deve mostrar que é capaz de resistir. A fé é o sinal. A persistência é a prova. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Quando lhe perguntaram se não se sentia um fracassado, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade que transforma derrotados em inventores, esquecidos em lendas, homens comuns em pilares da história. Agora olhe para dentro de si. Quantos sonhos você deixou morrer porque a estrada parecia longa demais? Quantas vezes você cedeu à voz da dúvida, que dizia que era impossível? Cada vez que você cedeu, não foi porque o sonho era inalcançável, mas porque sua fé não estava firme e sua persistência não foi até o fim. O mundo não está contra você, ele está te testando. E se você decidir hoje que jamais será derrubado pela primeira dificuldade, algo começará a se mover. Você sentirá que cada obstáculo se torna uma escada, que cada derrota se torna uma lição, que cada lágrima rega a árvore da sua grandeza. Os grandes nomes da história não foram poupados da dor, eles foram refinados por ela. Pense em Helen Keller, que nasceu surda e cega, e que mesmo assim persistiu em aprender, em comunicar, em inspirar. Ela se tornou autora, palestrante, símbolo de superação. Se alguém tinha desculpas para desistir, era ela. Mas ela provou que persistência é maior que qualquer limitação física. Isso nos mostra uma verdade incontornável. Não importa de onde você vem, importa até onde você está disposto a ir. Napoleão Hill dizia que a fé e a persistência abrem caminho até mesmo onde não há estrada. Você pode estar diante de um deserto agora, mas se persistir, logo verá um oásis. Você pode estar diante de uma muralha, mas se persistir, logo encontrará uma passagem. O segredo é continuar. Continuar quando ninguém mais acredita. Continuar quando parece que não faz sentido. Continuar quando tudo em você pede para parar.
Porque é nesse ponto, neste exato ponto em que a dor parece insuportável, que a vida decide se você é digno da vitória que pede. E se você não desistir, o impossível começará a se curvar diante de você. As mesmas pessoas que riram de você passarão a te aplaudir. As mesmas portas que se fecharam se abrirão diante da sua presença transformada. Não porque ficou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte. Essa é a beleza da persistência. Ela não apenas conquista o mundo externo, mas esculpe um mundo interior capaz de carregar qualquer vitória. Existe um ponto no caminho em que a persistência deixa de ser apenas um esforço externo e se torna uma identidade interna. Você já não continua apenas porque deseja algo, mas porque desistir já não faz parte de quem você é. É nesse momento que os homens e mulheres deixam de ser buscadores e passam a ser criadores. O verdadeiro poder da fé e da persistência não está apenas em alcançar um objetivo, mas em se transformar no tipo de pessoa que jamais pode ser derrotada. Esse é o segredo oculto que Napoleon Hill revelou. O sucesso não é apenas conquistar o que você quer, mas se tornar alguém que, mesmo sem a conquista imediata, já carrega dentro de si a essência da vitória. Olhe para a história de Thomas Edison. O que ele ganhou ao tentar milhares de vezes até encontrar a solução para a lâmpada não foi apenas o invento em si, mas a transformação interior de um homem que provou ser mais forte do que as próprias falhas. Cada tentativa moldou sua mente, cada erro poliu sua visão, cada fracasso esculpiu sua fé. Quando finalmente a lâmpada brilhou, não foi apenas uma vitória tecnológica, foi a prova de que a persistência vence qualquer impossibilidade. A lâmpada se tornou símbolo não apenas de luz elétrica, mas da luz inextinguível que existe dentro de quem não desiste. E você? O que tem permitido morrer dentro de si por falta de persistência? Quantos talentos, quantos dons, quantos projetos repousam inacabados porque você acreditou que era tarde demais, difícil demais, impossível demais? A verdade é que não existe impossível para quem persiste com fé. O impossível é apenas o nome que damos às coisas que ainda não foram conquistadas. Cada avanço humano, da eletricidade ao avião, da medicina às grandes artes, foi chamado impossível até que alguém, com fé e persistência, o tornasse realidade. O Walt Disney, que foi rejeitado dezenas de vezes, não deixou de acreditar em sua visão de criar um lugar onde adultos e crianças pudessem sonhar juntos. Ele não via o impossível, ele via apenas o ainda não. E essa mentalidade é a chave. Quando a vida te desafiar, não diga é impossível, diga ainda não. Persistência é a ponte que leva o ainda não ao já é. Fé é o combustível que faz essa travessia. E aqui está algo que Napoleon Hill enfatizava. Persistir não é resistir de forma cega, mas agir com propósito e clareza. É segurar firme na visão enquanto ajusta as estratégias. É manter o destino no coração enquanto aceita mudar as rotas. Não confunda persistência com teimosia. Persistência é inteligente, é flexível, é criativa. Teimosia é insistir em algo que não funciona, sem aprendizado. Persistência é continuar tentando de formas novas, sempre nutrido por uma fé inabalável no resultado final. Pense em Henry Ford mais uma vez. Ele não apenas persistiu em construir um carro acessível, ele persistiu em tornar esse carro prático, barato, viável para milhões. Quando lhe disseram que era impossível, ele não respondeu com raiva, mas com trabalho. Quando zombaram de sua visão, ele não contra-atacou com palavras, mas com resultados. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Os primeiros discutem sobre o impossível, os segundos persistem até que o impossível se dobre. E aqui está a parte mais dura. A persistência exige que você caminhe sozinho muitas vezes, porque a maioria não verá o que você vê. A fé é solitária no início, mas grandiosa no fim. Você terá de suportar a incompreensão, o ridículo, a solidão. Mas lembre-se, a solidão do visionário é temporária. A glória do conquistador é eterna. Os mesmos que riram de você serão os que apontarão para a sua vitória e dirão, eu sabia que ele conseguiria. Mas no fundo,
Apenas você saberá que não foi sorte, foi fé e persistência. E cada vez que você persiste, algo invisível se acumula. É como se o universo guardasse em cofres todas as suas tentativas, todos os seus esforços, todos os seus passos. E quando o cofre está cheio, ele se abre. Não é mágica, é lei. Você colhe o que planta, mas a colheita não vem no primeiro dia de plantio. Persistência é regar a semente mesmo quando não se vê nada brotar. É acreditar que a raiz está crescendo em silêncio, até que, um dia, o fruto apareça à luz do sol. Agora imagine a sua vida se você decidir a partir deste momento que desistir não é mais uma opção. Imagine o que acontecerá se cada vez que a dor bater à sua porta, você escolher permanecer. Imagine se cada vez que o mundo disser não, você disser sim a si mesmo. O que poderia te parar? Nada, porque a fé e a persistência criam um poder que nem as forças mais sombrias podem deter. E chega um ponto em que você entende. Não é mais sobre vencer apenas, é sobre se tornar invencível diante da guerra da vida. Fé e persistência não são apenas ferramentas para alcançar algo, elas são a própria armadura que te transforma em alguém inquebrável. O mundo se curva não diante dos fortes de corpo, mas diante dos inabaláveis de espírito. O ouro, o poder, a glória, o respeito, tudo isso se torna consequência natural para aqueles que cultivam uma fé tão profunda que nenhum terremoto pode arrancar, e uma persistência tão feroz que nenhuma tempestade pode apagar. Napoleon Hill deixou claro que os homens de sucesso não são diferentes de você. Eles não nasceram com estrelas exclusivas, não receberam privilégios divinos que o restante da humanidade não recebeu. A única diferença foi que eles decidiram nunca desistir. Eles acreditaram quando todos duvidaram, eles persistiram quando todos pararam, eles se ergueram quando todos caíram. E ao fazer isso, despertaram um poder que estava adormecido dentro deles, o mesmo poder que agora aguarda em silêncio dentro de você. Pense em Lincoln, pense em Edison, em Ford, em Carnegie, em Disney. Nomes que se tornaram eternos, não porque não sofreram, mas porque recusaram desistir. Cada lágrima que derramaram se transformou em pedra fundamental de suas vitórias. Cada derrota que enfrentaram se converteu em degrau para o sucesso. Cada crítica recebida foi combustível para continuar. E é assim que se escreve a eternidade. Um passo de fé, um golpe de persistência, repetidos incansavelmente até que o impossível se renda. E eu te pergunto, quanto ainda existe dentro de você adormecido, esperando apenas que você decida não desistir? Quantos livros não escritos, quantas ideias não realizadas, quantos negócios não criados, quantas vidas você poderia impactar se simplesmente ousasse acreditar até o fim? Porque, veja bem, a vida não te recompensa pelo que você começou, mas pelo que você concluiu. Ela não entrega coroas a iniciantes, ela entrega coroas a terminadores. O mundo precisa de você persistindo, precisa da sua visão, da sua coragem, da sua fé. Não se engane, quando você desiste, não é apenas você que perde, o mundo perde. Porque é algo que só você pode trazer, algo único, irrepetível, que não nascerá em mais ninguém. E cada vez que você persiste, você dá ao mundo a chance de ser transformado pelo que você carrega. Agora, feche os olhos e imagine. Você anos à frente, olhando para trás e percebendo que todas as vezes em que pensou em desistir foram, na verdade, os momentos em que você mais cresceu. Imagine a sensação de saber que todas as vezes em que você pensou em desistir, você escolheu continuar e a sua visão mais alta persistiu. Não se dobrou, que não se entregou, que permaneceu de pé, mesmo quando era mais fácil cair. Essa é a verdadeira vitória. O sucesso externo, o dinheiro, o reconhecimento virão, mas nada se comparará à glória de ter se tornado alguém que jamais se rendeu. Fé e persistência, duas palavras simples, mas que carregam dentro delas
o poder de erguer impérios, de mover nações, de acender luzes que nunca se apagam. Se você as abraçar, se decidir que a partir de hoje serão sua bússola em seu escudo, não haverá obstáculo grande demais, não haverá noite escura demais, não haverá derrota profunda demais que possa te parar. O mundo espera por você, o tempo espera por você, o seu destino espera por você. Levante-se, persista, creia, transforme cada desafio em vitória. Porque quando a fé e a persistência caminham lado a lado, até mesmo os impossíveis caem de joelhos.